Então, o Brasil inteiro tá cego e ele tá certo. Não, ele tá errado, tá cego, ele tá mais do que o Brasil, que ele não tá colocando as moleque. Então, na sua escalação, ele tem que jogar. Hendrick ou Ryan. Deixa eu perguntar pra você, o que falta pra seleção, cara? Pô, cara, falta tanta coisa, mas principalmente fazer gol. Hendrick faria? Faria. Romário faria, Hendrick faria também. E por que o técnico põe o Hendrick? O que você acha que falta? Porra, essa é a pergunta que... Se você fosse técnico, ele tava convocado? Tava... Colocaria o Hendrick ou o Ryan nesse próximo jogo aí. Será que ele vai colocar? Vamos torcer para que sim. Sinceramente, Romário representou demais o torcedor brasileiro. Não podemos ter hoje o Hendrick no banco de reservas para o Igor Thiago e também para o Matheus Cunha. O Hendrick tem pedido passagem, só que só o Carlos Ancelotti não vê. E o Romário não poupa críticas ao treinador da seleção brasileira. Não poupa. E olha só, família, também tivemos nesta terça-feira a entrevista coletiva do Douglas Santos. É claro que a entrevista foi muito grande, mas teve um momento que me chamou muito mais a atenção, que foi quando um jornalista teve a coragem de dizer que o Brasil não representou os brasileiros. O Brasil não teve coragem, não teve raça dentro de campo. E o Douglas Santos teve que responder essa pergunta. E eu vou colocar agora na tela para vocês a resposta do Douglas Santos. Só que antes eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora se liga no que disse o Douglas Santos. Vocês não dividiram com o Marrocos, vocês não botaram o pé, vocês não foram lutadores, que hoje se luta muito mais do que joga em alguns momentos. Eu acho que eu vou discordar um pouquinho do que você falou sobre a questão de que a gente não colocou o pé ou não correu mais, sabendo que a gente poderia ter jogado muito melhor do que a gente jogou, isso é fato. Poderíamos ter começado o jogo muito mais intenso do que a gente começou, ter ali dominado mais os espaços do campo, que muitas das vezes ali no primeiro tempo a gente deixou a desejar, mas que a entrega, a vontade, ela não vai faltar nunca, ainda mais falando de seleção brasileira, de Copa do Mundo, mas que acho que a qualidade em si, creio que nos 90 minutos faltou um pouco, mas que a gente com certeza irá controlar a ansiedade, controlar a emoção, sabendo que a estreia passou e de que agora nós temos que fazer o algo a mais já no próximo jogo contra o Haiti. A gente está falando de uma seleção do Haiti, mas que é uma seleção muito forte fisicamente, que tem uma intensidade que a gente, pelo menos eu pude ver no jogo que eles fizeram contra a Escócia, que tem se mostrado uma seleção muito qualificada. Então, será um jogo muito difícil, no qual a gente tem que... O primeiro pensamento é pensar em vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que é o Haiti e que a gente vai golear. Então, temos que ter os pés no chão, a humildade e saber que os 3 pontos é o mais importante nesse momento. Agora, família, bora acompanhar comigo aqui o que a galera tem falado sobre a falta que o Neymar tem feito à seleção brasileira. E infelizmente nós não teremos o camisa 10 no próximo jogo contra o Haiti. Mais uma vez o Neymar de fora. E o próprio Ancelotti mentiu, né? Ele mentiu na cara do torcedor, porque ele falou que só seria convocado quem estivesse 100% para essa Copa do Mundo. Mesmo assim, tivemos a convocação do Neymar. Vimos aí o Casemiro pesado dentro de campo, e vão me falar que o Casemiro tá 100% fisicamente, porque ele não tá. O Neymar, mesmo com a lesão, é o único pingo de esperança do torcedor brasileiro de levantarmos o Hexa ainda em 2026, de levantarmos este Hexa nesta temporada. E a gente olha para o Neymar, vê o jogador em constante evolução na academia. Até hoje o Neymar nem sequer está treinando com bola com o restante dos seus companheiros. Então, de fato, uma decepção muito grande para a nação brasileira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o que o pessoal do Jogo Aberto disse sobre a não utilização do Neymar, sobre a convocação de um jogador que está lesionado e que pode perder toda a fase de grupos da Copa do Mundo.
Escutem agora o que o pessoal disse sobre o Neymar não estar à disposição do Carlos Ancelotti. Alguns minutos, segundo tempo, o Neymar estaria à disposição. Isso não vai acontecer. Cicinho, preocupa, porque o Brasil precisa do Neymar, os adversários respeitam, mas será que vai demorar muito ainda para ele se recuperar? Daqui a pouco nem joga uma Copa do Mundo. Essa que é a questão, né? O que fica a pulga atrás da orelha é exatamente isso. A gente fala, fica ouvindo notícias de evolução, mas evolução é quando você começa a se mostrar também. Nós não estamos vendo o Neymar no campo. Evolução dentro de um departamento médico. E todos nós queremos ver é o Neymar ajudando a seleção brasileira. Nós estamos aguardando ansiosamente pelo final, né, dessa história aqui. Provavelmente o Neymar deve pelo menos jogar um jogo. A esperança era contra o Haiti. Ok, também um adversário bem limitado, talvez seja essa cautela que a comissão técnica está adotando, né? Um adversário que não demonstra uma preocupação para a seleção brasileira, senão provavelmente o Neymar estaria dentro de campo, mas liga-se sinal de alerta porque o tempo está correndo e são poucos jogos. Vamos aguardar para ver o final dessa história realmente, né? Edu Dracena, você conhece bem o Neymar, claro que antigamente era mais fácil para ele se recuperar de uma lesão, só que tem uma expectativa da torcida, da imprensa, de quem está na Copa do Mundo, é um jogador importante, mas o Brasil cada vez mais vai ter que se virar sem o Neymar, é o que está aparecendo. Vai ter que se virar sim, Renato, e a gente espera que o Ancelotti possa ter soluções, né? Até porque a gente sabe que a seleção brasileira em Copa do Mundo é tiro curto, você não pode errar. Então, cabe aos jogadores entenderem tudo isso, porque o treinador, sim, tem sua responsabilidade da escalação, da mexida no time, mas os jogadores dentro de campo também têm que assumir essa responsabilidade, até porque um jogador não vai fazer grande diferença assim. Claro que o Neymar, algumas jogadas, ok, mas não o jogo todo. Então, acho que a seleção brasileira, alguns jogadores têm que assumir essa responsabilidade, tem que chamar a bola, tem que chamar o jogo para eles, porque a gente precisa. Agora, quanto ao Haiti, a gente sabe ainda que, por mais que a gente tem que respeitar, olha só a Copa do Mundo como que está, alguns times estão tendo dificuldade com seleções fracas, entre aspas, então a seleção brasileira tem que ter pés no chão, humildade, trabalhar e acreditar. E eu fiquei pensando ontem no Uruguai também, que enfrenta um problema similar com o Arrascaeta. Tá sociais massacrando o Ronaldo, porque já me chamaram de Neymarzete. Que isso? E eu tô com medo, sabe por quê? Não, porque ele não vai estar no ritmo que os caras estão lá. A gente só tá vendo ele na bicicletinha, elastiquinho. Rapaz, eu tô começando a me arrepender de ter pedido o Neymar na seleção. Não, irmão, não. Ele não, mas aí quando ele voltar e se voltar, não é que é o que a gente fica torcendo que aconteça, é um cara que vai ser lançado gradativamente, vai jogar poucos minutos, depois vai aumentando. E a gente tem que torcer também que o Brasil siga na Copa do Mundo, para que isso também seja possível. A gente sabe a volta como é. Ele vai ter dor muscular, ele não vai conseguir treinar no outro dia, ele não vai conseguir colocar o pé no chão no outro dia, aí vai ficar o tempo curto de você estar numa competição que são jogos atrás de jogos. Neymar, não me faça ficar arrependido. O Ancelotti já quase me fez me arrepender. Agora o Neymar vai fazer eu me arrepender. Se for, dá uma palavra de além pra me acalmar, vai. O bicho tá fazendo gol fora de campo, hein? Tá, aí fora de campo já mais de uma menina. Cada enxadada é uma minhoca. Meu pai do céu. Você tá doido? Uma panturrilha que atrapalhe, hein? Era isso. Bom, vamos voltar pro lado do... Renata Fã, hoje, nesse momento, eu preciso dizer que a convocação do Neymar, ela não se justifica. E eu lamento muito por isso, porque eu defendi a convocação. Eu defendi que ele estivesse lá e espero que ainda esteja. O Ulisses fez uma previsão aí, com informações, de que ele estará à disposição na série 16 avos, ou seja, que ele perderia a fase de grupos. Ele ainda não trabalhou com bola. Amanhã completa um mês da lesão dele. Um mês. Panturrilha tem toda a dificuldade que o doutor Marco Aurélio Cunha aqui explicou pra gente. Ele tá lá na academia, eu acho que a gente precisa entender que hoje nós não podemos contar com ele. Se ele entrar alguns minutos contra a Escócia, e eu assim, ficaria mais preocupado ainda se ele fosse colocado numa série mata-mata, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia, sem ter um minuto em campo. Aí nós vamos colocar um jogador que não joga há mais de um mês, que só agora, nos próximos dias, eu espero, vá trabalhar com bola numa série decisiva da Copa do Mundo. A gente precisa cair na real.
de que hoje o Neymar não é uma possibilidade. Ele pode vir a ser? Pode, eu até torço por isso, mas hoje ele não é. Então a gente tem que contar o nosso time com o Endrick, com o Ryan, com o que nós temos à disposição, e o Neymar é uma situação à parte. Ele tinha que estar lá pelo que ele representa, tá tudo certo, mas vamos lá, né, gente? A gente esperava que ele estivesse à disposição e ele segue não estando. E tem outro detalhe, vocês estão vendo os jogos, né? Vocês estão vendo a loucura que tá, o nível de intensidade, como que ele vai depois de se recuperar de lesão. A gente sempre fala no calendário normal, né? Não, o jogador tá voltando de lesão, uns 3, 4 jogos ele vai readquirir o ritmo de jogo. Isso sem falar na parte física, né? Que é... O Neymar é um gênio, todo mundo sabe, agora me preocupa então, demais essa tava situação. Certo? O Caramelo tava certo? Por enquanto ele o está. underdog? Por enquanto ele está. Olha, eu até trouxe um exemplo aqui. Então é isso, família, estou encerrando por aqui mais um conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!